Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao nosso ICL Mercado e Investimentos. Hoje é um dia bem repleto aí de indicadores, porque saíram dados importantes lá na China, também saíram dados importantes nos Estados Unidos e aqui no Brasil não foi diferente. A gente teve aí a divulgação do IPEA, da inflação por extrato de renda. A gente vai falar também do comércio. Ontem a gente falou dos serviços, hoje é dia de falar aí dos dados do comércio. Então, bastante coisa para a gente tratar aqui com vocês. Mas antes de tudo isso, eu quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é um dia bem repleto de dados. A gente tem os dados do comércio que surpreenderam positivamente o mercado, mas a gente teve queda no comércio, ou seja, a gente caiu menos do que o esperado. Temos os dados de inflação, mostrando que a inflação está mais amena para as pessoas com menor renda, então isso é um dado bem interessante, a gente vai explicar um pouco mais. Só que o grande destaque do dia hoje é o mundo, né? Que isso é uma enxurrada de dados dos Estados Unidos, uma enxurrada de dados da China. A China surpreendeu positivamente o mundo, 4,9% de crescimento, né? Então hoje a gente vai começar até de uma maneira diferente, né, Débora? A gente sempre começa falando da Ásia, a gente tem inclusive a nossa matéria aqui para vocês verem aqui no site, né? Mostrando aqui como que está a abertura de todos os mercados, mas não tem como a gente não abrir hoje os nossos mercados sem falar dos Estados Unidos. Então a gente até montou, antes de você começar a mostrar aí os resultados da Ásia e tudo mais, alguns gráficos, né, que você vai mostrar daqui a pouco, mas começa falando um pouco do que está acontecendo no mercado norte-americano aí, que está fazendo esse tanto movimento aí no mundo hoje. Não tem como falar da Ásia hoje de manhã sem voltar para os Estados Unidos ontem, porque foi justamente essa enxurrada de divulgação de dados que fez com que os mercados balançassem muito ontem. Então a gente viu a Bolsa brasileira caindo bastante, as bolsas dos Estados Unidos lá caindo também muito, né? Então um movimento bem negativo. O único que se salvou realmente foi o Dow Jones, mas ele ficou muito perto da estabilidade. Então a gente vê um movimento mais negativo ontem e esse movimento foi puxado por uma série de divulgações que a gente teve lá nos Estados Unidos acima do esperado. Como a gente vem falando aqui, a gente tem uma expectativa do mercado que a economia dos Estados Unidos encolha frente ali ao aumento dos juros por lá, o aperto monetário, mas a economia ainda está respondendo com dados aquecidos e dados acima do esperado ali pelo mercado. Então eu separei alguns aqui para trazer para vocês, porque foram eles que fizeram ali a direção mudar completamente ontem. Ontem foi um dia que tinha uma perspectiva, a gente tinha uma perspectiva bem positiva aqui para a nossa bolsa, porque a Petrobras ela acabou divulgando a produção de petróleo e de gás, né, na verdade de óleo e gás, acima do esperado. Isso trouxe aí eventos bem positivos para a Petrobras, que se descolou do movimento da nossa bolsa, mas não foi aí o suficiente para levar o Ibovespa para o terreno positivo, justamente por conta desses dados. E esses dados acabaram refletindo na abertura asiática dessa manhã. Então eu vou passar aqui para vocês qual que era a projeção para a produção industrial e vendas no varejo, os dois saíram ontem, e qual foi realmente o dado. Então, para a produção industrial, a projeção era de 0,10%. O índice ficou em 0,30%, então superou bastante as expectativas do mercado, mas quem superou mais ainda foram as vendas do varejo, porque a variação mensal foi de 0,70 contra 0,30 aí de expectativa. O que aconteceu depois da divulgação desses dados? O mercado mudou realmente a direção, então a gente teve a divulgação da produção industrial um pouquinho depois das 10, quase 11 horas, então como eu falei, a gente estava aqui, os dados estavam sendo divulgados, né? Então a gente já tinha visto as vendas no varejo surpreenderem o mercado, mas ficou ali na dúvida se a produção industrial também ia surpreender, e foi o que aconteceu. E aí, do momento ali que a gente teve essa divulgação por volta das 11, o movimento mudou completamente porque as treasuries voltaram a acelerar. Ontem a treasury com vencimento para 10 anos superou de novo aquele patamar de 4,80, teve um novo recorde, foi para 4,86, e isso puxou de novo aquele movimento que a gente sempre fala, que é o de aversão ao risco, né? Então a gente teve ali um movimento mais aversivo ao risco e a redução também das perspectivas de que o Fed pode ali manter o aperto monetário por menos tempo, ou até mesmo um aumento da perspectiva que ele possa subir a taxa de juros. Então eu trouxe aqui para vocês o monitoramento do CME Group, né, que ele é feito ali com os agentes do mercado, antes e depois da divulgação dos dados dos Estados Unidos. Então a gente tem aqui os dados de 18 de outubro, os dois
Os dois números são do mesmo dia, são do dia 18, mas... 18 não, desculpa, gente, 17, tá errado aqui. É do dia 17 de outubro, só que antes e depois do monitoramento. Então, os dois dados são de ontem, só que antes e depois da divulgação. Então, aqui, antes da divulgação, o mercado esperava, né, que a gente tivesse ali uma manutenção de aproximadamente 89%, na verdade 93% de manutenção. Então, o mercado esperava majoritariamente que a gente fosse ter manutenção dos juros nos Estados Unidos. E quem esperava que elevação era só 6,70% do mercado. Quando a gente tem a divulgação dos dados, esse número cresce. Então, a gente vê que a porcentagem ali de pessoas que espera a elevação subiu para 10,20% e manutenção saiu de 93% para 89%. Então, aqui a gente vê que teve essa mudança, né, nas perspectivas do mercado para as taxas de juros dos Estados Unidos, acompanhando ali aquela alta do rendimento das treasuries que chegou não só no vencimento de 10 anos, mas em todos para os maiores patamares. E isso fez com que as bolsas caíssem aí em bloco, né, uma aversão ao risco bem grande, né, um movimento mais de cautela realmente. A gente teve... O dólar ainda ficou estável em leve queda, mas porque ele subiu muito na sexta-feira. Então, aqui a gente teve um movimento mais de estabilidade do dólar, mas dados como esse também tendem a impactar o dólar. O que a gente teve realmente segurando a nossa bolsa mais ali contida na queda foi realmente a Petrobras e a Vale, que ontem subiram na expectativa dos dados da China hoje e também aí por conta de dados específicos da Petrobras, que fizeram com que ela se descolasse realmente. Ela subiu bastante, ficou ali entre os destaques, e justamente por conta dessa produção maior. E hoje ela continua subindo, mas depois eu falo disso. É impressionante, né, que a gente está aqui num momento que a economia dos Estados Unidos está indo bem, está crescendo, o emprego tá alto, desemprego baixo, comércio explodindo aí de vendas, produção industrial crescendo, e o mercado não está gostando disso, né, porque o mercado acredita que isso vai fazer com que seja necessário elevar a taxa de juros básica dos Estados Unidos, e isso faz com que a bolsa caia, né? Então, você vai explicar isso para uma pessoa que não é um economista, uma pessoa normal, Débora? Então, olha o que acontece. Você fala, não, o mercado dos Estados Unidos está caindo porque eles estão crescendo muito, né? É um negócio bem... A gente é muito louco, né? Economista é um negócio muito maluco, né? Não dá muito para a gente entender. Mas... uma pessoa, todo mundo no mundo gosta de crescimento na China, né? Nos Estados Unidos eles podem não estar muito felizes, mas quando a China cresce, né? Todo mundo acaba ficando feliz, os mercados reagem bem, e temos os dados, né, que saíram na noite de ontem, né, sobre o PIB da China. Temos notícia, inclusive, no nosso site, para você entender certinho o que aconteceu com a economia chinesa, né? E você teve um crescimento de quase 5% num único trimestre. Surpreendeu a todo mundo no mercado, né, Débora? Exatamente. A China, ela acabou surpreendendo as projeções não só no PIB, mas em todos os indicadores que saíram ontem. Ontem saíram muitos indicadores da China. A gente teve produção industrial também por lá, a gente teve ativos fixos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, porque são realmente vários indicadores e a maioria deles surpreendeu. Então, o único que ficou um pouquinho abaixo, mas muito próximo do esperado, foi realmente os investimentos em ativos fixos, que ficou em 3,10%, não é pouca coisa, né? Pensando aí em ativos fixos, né? Então, a gente tem a produção industrial surpreendendo, 4,5% contra 4,30%, vendas no varejo em 5,5% contra 4,90% de expectativa, e o desemprego ali era esperado em 5,20% e ficou em 5%. Então, todos os dados da China surpreenderam positivamente, foram dados muito bons aí para a China na divulgação de ontem, mas a gente teve um único dado que fez com que o Xangai Composto não ficasse em alta, que foi justamente os dados ligados ao setor imobiliário, que ainda mostraram fragilidade. Então, por mais que a gente tenha uma série de dados aí positivos na China, o setor imobiliário mostrou dificuldades, mostrou essa fragilidade ainda, principalmente em novas construções. Então, o número de novas construções vem diminuindo e a gente sabe, né, o motor que é o setor imobiliário chinês, quais dificuldades que eles estão enfrentando com inadimplência e todos os outros problemas. E, então, essa fragilidade acabou deixando o Xangai Composto no terreno negativo. Mas, no geral, os dados chineses foram bem positivos. A gente teve também a divulgação do PIB, que está aí na próxima tela, a gente vai colocar também para vocês, porque foi aí uma divulgação muito boa também. A gente teve, aqui são os 3 primeiros trimestres do ano,
projeção também e consolidada. Então, a gente vê que a projeção, que o PIB subiu acima do esperado no terceiro TRI, e na variação anual contra o terceiro TRI do ano passado, também superamos a projeção na China, 4,90 aí de variação anual do PIB contra 4,40 de projeção. Então a gente vê, né, que um dos únicos meses que, na verdade trimestres, que a China ficou abaixo da projeção foi no segundo trimestre, e lembrando que a China vem aí de um momento de reabertura da sua economia, né? Então do primeiro trimestre de 2023 para cá, é quando a gente tem aquela política de Covid-0 encerrando, a gente tem a abertura da economia chinesa, então a gente esperava realmente esse crescimento, mas a China conseguiu inclusive superar muitas vezes a projeção que o mercado tinha ali para esse momento de reabertura. Então, China surpreendendo aí positivamente todo mundo. E qual que é o efeito desses dados aí, Débora, em relação aos mercados asiáticos? Já que a gente falou agora de tantos, falamos agora da China, Estados Unidos, tá? Qual que foi o resumo da ópera aí, por exemplo, no Xangai Composto, Débora? O Xangai Composto caiu 0,80 hoje, justamente pelo que eu falei ali do setor imobiliário. Ele tem uma fragilidade grande e o mercado se apegou bastante nisso. Então, o Xangai Composto acabou sofrendo. O Hang Seng, que tem um peso grande do setor imobiliário, também caiu. O único índice que fez a Ásia ficar mista hoje foi o Nikkei 225, mas não é porque ele subiu muito, ele ficou 0,01 positivo. Então, a gente vê a cautela dos Estados Unidos chegando muito forte, esse rendimento das treasuries, realmente, por isso que eu comecei com esses dados. Então, ele trouxe ali um movimento bem negativo vindo de Nova York já do dia anterior, e o PIB da China, os dados positivos aí de produção da China não foram suficientes para levar o Xangai Composto pelo menos nessa manhã para cima. Pode ser que a gente venha ver um reflexo disso amanhã, mas o que a gente vê aqui, por exemplo, é que por mais que o Ibovespa esteja caindo hoje, aí para quem está só escutando, a gente tem 3 gráficos do lado esquerdo, que são gráficos menores que mostram aí o movimento do dia. A gente vê que o índice de commodities está subindo bastante hoje, justamente por conta dos dados da China. Então, a gente tem aí um movimento realmente misto, com algumas commodities subindo, como é o caso do petróleo, mas a gente tem também o minério de ferro caindo por causa do setor imobiliário. Então, o setor imobiliário chinês trazendo bastante desafios e a China não está medindo esforços para incentivar esse setor. Hoje o mundo aí deu trabalho, hein? Hoje... Quanto dado que a gente teve que falar do mundo para explicar o que está acontecendo nesses mercados globais, né? Mas aqui no Brasil também, Débora, a gente tem algumas novidades importantes, né? Geralmente saem as pesquisas aí do IBGE, né? Então, a última que foi divulgada é agora a pesquisa do comércio, já saiu serviços, indústria e também já saiu o levantamento agrícola. E a gente vê e provavelmente vai ter um mês de agosto fraco, deve sair agora nos próximos dias, se não me engano até amanhã que deve sair, né? O IBC-BR, né, que é a prévia do PIB que o Banco Central acaba divulgando. Mas no comércio a gente teve uma situação melhor do que estava no passado. Se a gente comparar agosto do ano passado com esse ano, estamos melhores, só que mesmo assim você tem uma queda de 0,2% aqui nesse momento, né? E lembrando que a gente está no mês de agosto. O mês de agosto é um mês assim, que volta um pouco das férias, então é uma atividade sazonal que nem de serviços também costuma ser um pouco menor, só que o comércio tem muita expectativa no mês de agosto por causa do Dia dos Pais. E a gente vai ver que nem o Dia dos Pais conseguiu aquecer de fato o comércio. O brasileiro comprou mais coisas essenciais, Débora, mas ele não acabou gastando em coisas que seriam, por exemplo, presentes, né, que você poderia dar para as pessoas, né? Então a gente tem aqui um gráfico para mostrar para vocês aqui como que foi esse sobe e desce aí do comércio e do comércio ampliado. O comércio é combustíveis, supermercados, tecidos e vestuários, móveis eletrodomésticos, livros, papelaria, mães de escritório, outros artigos de uso pessoal. E o ampliado tem junto o veículos e também o material de construção. De maneira geral, a gente tem uma queda de 0,2%. Quem puxou essa queda para baixo foram itens de maior valor agregado, como, por exemplo, móveis e eletrodomésticos. O brasileiro ainda não está conseguindo. O próprio Bob Fields falou, né, que vai reduzir ainda, né, quer reduzir o tempo de parcelamento, vai colocar mais problemas ainda para esse setor que é tão importante, né, que é o de móveis e eletrodomésticos, que você precisa de financiamentos mais longos para comprar, e você teve uma queda considerável de 2,2%. Tecidos e vestuários, por exemplo, são coisas que a gente costuma comprar de presente, por exemplo, numa data como o Dia dos Pais. Então, era esperado um certo aquecimento, mas você teve uma queda de 0,4% desse tipo de comércio.
outro setor que caiu consideravelmente, outros artigos de uso pessoal, que são artigos de uso pessoal que, por exemplo, que seriam muito fáceis de você dar assim, de presente também nos dias dos pais, né? Vamos lá, um barbeador, ou outras quinquilharias que a gente tem, aquelas compras que você geralmente costuma fazer aí num site chinês aí de sua preferência, também teve uma queda considerável de 4,8%. Então, esses setores acabaram fazendo com que o comércio tivesse uma queda mais acentuada. De maneira positiva, a gente teve que combustíveis teve uma alta considerável de 0,9% nesse mês. Os hipermercados e supermercados, ou seja, alimentação e tudo mais, também teve uma alta considerável de 0,9% esse mês. Os veículos e autopeças também tiveram uma alta bem considerável, assim, um fator sazonal. A gente até tem que tentar entender depois assim, quais são as motivações para esse crescimento assim, bem acima do esperado, que foi um aumento de 3,3% em um mês aí da compra de veículos e também das autopeças. E o material de construção civil teve uma queda de 0,1%. Então, se a gente for fazer um resumão aqui de tudo, o que a gente tem? O que a gente estava esperando de que poderia ser comprado para o Dia dos Pais e também aqueles itens de maior valor agregado tiveram queda. Os itens que o brasileiro, tirando veículos, né, que não seria de primeira necessidade, mas os itens de primeira necessidade, como combustível e alimentos, acabaram subindo. Então, o brasileiro ele acabou decidindo aí por fazer compras mais seguras, né, compras mais usuais nesse mês e não gastou em outras coisas, como se era de se esperar um pouco no Dia dos Pais. Mas também lembrando que agosto, naturalmente, não é um mês muito forte para o setor de serviços e comércios, mesmo o Dia dos Pais, Débora. Até porque ele vem depois de julho, que é normalmente um mês mais aquecido, as pessoas acabam gastando mais por conta de férias e viagens, que a gente viu também no mês passado, e aí as pessoas gastaram realmente no básico, né? Combustível, hipermercado, supermercado aí, justamente porque é um mês mais enxuto, é um mês aí que a gente tem uma sazonalidade meio complicada, apesar do Dia dos Pais. Mas surpreendeu, né? Porque o mercado estava esperando até uma queda maior, de 0,8%, em alguns casos até bem perto de 1%. Então a gente teve uma surpresa, mas ainda uma queda aí no ramo comercial. Mas a gente tem também hoje a divulgação dos dados do IPEA, né, que mostram a inflação por extrato de renda, aquela que mostra o peso da inflação nos diferentes patamares de renda aí da população brasileira. E parece, né, André, que a gente teve boa notícia aí para o bolso do trabalhador, preços dos alimentos que a gente sabe que pesam aí mais no bolso de quem tem rendas menores, deram um alívio, aí uma trégua para o bolso, mais uma vez, do trabalhador, né? Exato. Uma das coisas que está acontecendo com a inflação brasileira nesse ano, e até bem surpreendente, né, é que a distribuição normal que a gente imagina de uma inflação, ela está ao contrário, né? Porque sempre se observa, assim, em casos, no caso mais comum, de que a inflação ela acaba sendo mais pesada, geralmente para as pessoas com renda mais baixa e mais leve para pessoas com renda mais alta. Porque o que geralmente cresce, a gente pode ver, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, são alimentos e combustíveis, né? Você tem que os alimentos são mais pesados para as faixas mais baixas, os combustíveis são mais pesados para as faixas médias de renda e os itens de luxo são mais pesados para as faixas mais altas de renda. Mas o que está acontecendo é uma inversão disso. A gente tem, então, que quanto maior a renda da pessoa durante esse ano, maior é o peso que a inflação está tendo sobre o bolso dessa pessoa. Então, é até estranho falar isso, mas talvez a inflação esteja tendo um efeito distributivo, né? O que não é nada comum da gente observar. Então, vamos ver, então, aqui no nosso gráfico, como que está a situação da inflação por extrato de renda, entre pessoas que têm renda muito baixa, renda baixa média, renda média alta e renda alta também. Em termos gerais, o IPCA subiu 0,26% no mês de setembro, está com um acumulado no ano de 3,5% e em 12 meses está em 5,19%. A tendência agora é que esse acumulado 12 meses caia até chegar próximo de 4,75%, 4,8%, que é o que está se esperando. Mas se a gente for ver, para as pessoas com renda muito baixa, ou seja, aquelas pessoas que têm uma renda bem menor, até uma renda muito próxima, por exemplo, do salário mínimo, a gente teve deflação no mês de setembro. Você teve uma queda do nível de compras dela, do poder de compra da cesta de compra delas, de 0,02%. Muito pequena, mas é uma deflação. Ou seja, melhorou a situação das pessoas. No acumulado do ano,
a inflação só teve peso de 2,3%, abaixo do que foi o anual geral para essas pessoas. E se a gente for pegar nos últimos 12 meses, a inflação está batendo só em 3,9%. Então, para as pessoas com renda muito baixa, essa situação está consideravelmente confortável. Então, você não tem um impacto tão grande. O problema é que enquanto você sobe, vai aumentando também o peso, né? Você vê, esse mês, porque a gente teve uma baixa de alimento, a inflação bateu em 0,8% para as pessoas de renda média, em 0,08% para as pessoas de renda muito baixa, de 0,2% para pessoas de renda baixa média, 0,32% para pessoas de renda média, de 0,37% para pessoas de renda média alta e 0,57% para pessoas com renda alta, né? Que são aquelas que ganham acima de 17 mil reais por mês, assim, com renda familiar, né? Então, esse aí a gente está falando de pessoas assim bem no topo mesmo assim da tabela, né? E você vê que também no anual a situação é a mesma. Enquanto você começa com 2,3% para pessoas com renda muito baixa, para as pessoas com renda alta a situação é de 4,38% no acumulado, ou seja, bem acima, inclusive, da inflação média que você está tendo para a população brasileira em geral. E no anual, a mesma coisa, ó, sai de 3,9% para 6,41%. Então, você vê assim que o processo inflacionário, e a gente tem que lembrar, né, que por mais que se fale meramente técnico, até quando a gente está falando de questão de inflação, quando você faz uma política de maiores salários, isso daí vai impactar mais setores de serviços, setores que são mais consumidos por pessoas de renda maior, porque quanto maior a sua renda, mais acesso você tem a lazer, a serviços, e isso impacta mais pessoas com renda mais alta. Você teve altas, por exemplo, do preço da passagem aérea, você teve altas do preço do plano de saúde, de pós-graduações, de escolas particulares e tudo mais, e pessoas com renda mais alta consomem mais e têm um peso maior. Então, a inflação, ela está sendo, na verdade, uma inflação que está sendo muito baixa nos alimentos. Os alimentos está impactando, está tendo, na verdade, impacto deflacionário para as pessoas, e produtos de acesso a classes, a partir da classe média alta, uma média mesmo, até a classe alta, que estão tendo maior impacto, Débora. Então, a gente está tendo essa situação, e lembrando, o controle inflacionário é a escolha. Na época do Temer, como você controlar a inflação? Reforma trabalhista e acabar com a variação real de salário para os trabalhadores. Resolver a inflação? Resolveu, mas às custas do lombo do trabalhador, né? Como sempre, e no governo passado, né, a gente teve na época eleitoral aquela desoneração que acabou aí afetando um monte de estados e municípios, que foi justamente na gasolina, né, nos combustíveis, para tentar baixar ali na marra o preço dos combustíveis. Isso favorece quem? É a renda muito baixa? Não, é da renda média ali em diante, que justamente teve uma inflação maior pelo peso ali que a gente viu do grupo de transportes, onde estão os combustíveis ali, puxando essa inflação para cima. Então, não à toa aí que a gente vê essa inflação acima da média nessas rendas, né, justamente por esse efeito de aumento mesmo no preço dos combustíveis. E falando em preço dos combustíveis, a gente vai falar agora de mercado, porque hoje a gente tem aí o preço do petróleo subindo de novo. Apesar disso, o nosso Ibovespa está caindo num geral, mas alguns setores ainda estão positivos e algumas ações estão puxando esse Ibovespa aí, não para cima, mas limitando a queda. Então aqui a gente vê o Ibovespa hoje caindo 1,07%, ainda refletindo, né, ainda na esteira de Nova York. Enquanto Nova York não estava aberta, os mercados de Nova York abrem depois das 10h30 aqui no Brasil. Tá? Então, até as 10h30 o Ibovespa estava caindo, mas não estava caindo tanto. Depois que abriram os mercados em Nova York em queda, de novo, por conta do mesmo motivo de ontem, a gente tem ainda o reflexo daqueles dados acima do esperado nos Estados Unidos. Hoje, às 3h, sai o livro bege. O livro bege traz aí uma série de indicadores econômicos também, algumas expectativas para a economia dos Estados Unidos. Então, a gente tem aí às 3h o livro bege, bastante expectativa para ele também. E o mercado aí caindo lá em Nova York, justamente porque as treasuries continuam avançando, né? Aquele monitoramento do CME Group mostra realmente que o mercado está mais agora, na verdade está esperando menos que a taxa se mantenha, e até que o aperto monetário, ainda que não se eleve os juros por lá, que o aperto monetário persista por mais tempo. Então isso está trazendo realmente um mau humor ali
para os mercados nova-iorquinos e isso acaba refletindo aqui no Brasil. Então a gente vê hoje, pensando em aí, dados mais locais, a gente teve a divulgação do comércio. Quem está sofrendo hoje bastante, além do reflexo que a gente já tem por conta dos juros dos Estados Unidos, que isso faz com que os juros aumentem aqui também nas suas expectativas, né, naqueles juros futuros, a gente tem também o dado do comércio afetando ali nosso índice de consumo. Então, um dia bem ruim aí para o índice de consumo num geral, exceto aquelas ações mais especulativas que costumam ter oscilações de um dia para o outro bem bruscas. O EWZ, que é a nossa bolsa em Nova York, também caindo hoje. Nikkei 225 e Xangai Composto, que eu já passei aí para vocês. Xangai Composto em queda e Nikkei 225 muito perto da estabilidade. O dólar volta a subir hoje por conta daquele movimento das treasuries. Então, eu falei que ontem ele ficou perto da estabilidade, porque subiu mais de 1% na sexta, então tiveram alguns ajustes. Hoje era esperado que ele subisse mesmo, e ele está subindo aí 0,5%. DXY também no mesmo movimento, então o dólar se fortalece frente a seus pares por conta aí dos juros das treasuries, dessa busca por títulos dos Estados Unidos aí, pelo recurso, né, pelos recursos que saem principalmente dessa bolsa mais volátil, vão buscar aí recursos nos Estados Unidos. Então a gente vê esse recurso saindo e indo buscar essa segurança. Isso faz com que o dólar suba também frente aos pares. E o petróleo Brent subindo 0,38 agora, mas subiu mais pela manhã. Então a gente vê aí o petróleo Brent tendo um impacto bem grande, por exemplo, em Petrobras. Logo que a bolsa abriu, a gente nos 4 destaques do dia positivos estavam Petro 3 e 4, né? Que isso é jargão de mercado, mas seriam ordinárias e preferenciais da Petrobras. Subindo, 3R Petróleo e PetroRio. Eram as 4 ações que estavam se destacando no Ibovespa, justamente aí por conta do aumento do preço do petróleo, que já bateu 91 dólares por barril hoje, e até uma expectativa que se mantenha nesse patamar. Então isso deve afetar aí as ações ligadas ao petróleo. Quem está sofrendo hoje, André, são as ações de companhias aéreas, junto ali com o consumo, não só pelo dólar, mas porque o aumento de preço do petróleo faz com que alguns insumos, como o querosene de aviação, fiquem mais caros. E aí a gente sabe que isso pode refletir e vai refletir de alguma forma no preço das passagens aéreas. Acredita-se que vai ter menos ali compra e vai ter menos procura por conta de um preço mais alto. E essas ações caem. E o dólar alto também favorece essa diminuição de demanda por companhias aéreas. Então a gente vê aí um movimento que o petróleo pode afetar positivamente um setor e negativamente outro, né? Então a gente vê aí esse movimento pela manhã. Então quem está liderando ali a queda? Algumas ações de consumo e as companhias aéreas, e quem estava liderando as altas até agora eram as 4 de petróleo. Então, um movimento hoje bem esperado aí pela forma que os indicadores estão. Perfeito, Débora. Segunda-feira foi um dia bem especial para a gente, né? 3 anos de CL, né? Você comemorou com a gente, viu um monte de novidade que aconteceu, né? Inclusive o lançamento do iclnoticias.com.br, nosso portal de notícias. Antes você só tinha o ICL Economia, agora vocês têm o ICL Notícias. Obviamente, o ICL Economia faz parte também do ICL Notícias, né? Tá lá a nossa aba Economia lá. Então ele já está online, vocês já podem acessar eles, então já fiquem bem informados com o ICL Notícias logo de manhã, né? E a gente tem um chamado aqui para vocês aqui, né? Porque eu quero que vocês comemorem com a gente esses 3 anos de ICL, esses 3 anos do Instituto Conhecimento Liberta, né? Porque além do iclnoticias.com.br tem muitas outras novidades. Vocês viram aí o programa aí do William De Luca, o Rolê ICL, vai ter o ICL Entretenimento, então tem muita coisa interessante, muita coisa especial aí para vocês. E a gente está chamando vocês aqui para comemorar o aniversário com a gente, ó. Entre os dias 16 de outubro e até o dia 22 de outubro, que se eu não me engano 22 é sexta, né? Sexta-feira. Sexta não, domingo. Domingo, até você, então até domingo, gente. Vocês têm aí vocês têm uma série de presentes, uma série de bônus aqui para quem aproveitar e fazer parte dessa revolução com a gente, para quem assinar o ICL, o ICL com o ICL, porque você vai ter acesso a um monte de cursos. Eu dou curso lá, você tem o Ladislau dando curso lá, Eduardo dando curso lá, então tem muito curso muito interessante lá. Ó, e quem se inscrever hoje, ó, vamos ver o que vai ter aqui, quais são os brindes que vocês vão ter. Ó. O kit exclusivo de 3 anos de ICL com fone de ouvido, mochila, sacola, caderno e lápis. Olha aí, tá tudo aqui para vocês aqui na tela para vocês verem. Vocês vão ter também o livro Travessia do Eduardo Moreira, aqui um livraço, gente. Vale muito a pena. Vocês
vocês também vão ter o livro Uma Simples Revolução, do nosso saudoso Domênico de Masi, que infelizmente nos deixou esse ano, mas vocês vão ter a obra dele aí para vocês lerem também. E nada além, nada mais... E por final, vocês vão ter também essa arte exclusiva e numerada do Ricardo Beliel. Então, gente, só até o dia 22, gente. Se inscreva agora, entra no nosso site www.icl.com.br e se inscreva. Vale muito a pena, gente, vale muito a pena. Então, só essa semana, gente, aproveita aí essa oportunidade que a gente está dando para vocês. E também falar para vocês continuarem aqui com o ICL até o final do dia, porque além de tudo, a gente tem ainda o ICL Notícias segunda edição, com o nosso super time aí de Chicos, Chico Pinheiro e Chico Sá, além da Gabi Varela na apresentação também. E logo depois o Sinapse, a partir das 7h30, junto com a Robertinha Garcia e o César Calerron. Então, gente, o super time do ICL está aí até o final da noite para vocês aproveitarem aí junto com a gente. Então, fique com a gente, gente. Vale lembrar, pessoal, que a gente tem aí, né, o ICL Notícias, o ICL Economia, 2 portais aí para vocês se atualizarem, se informarem sem propaganda, né? Então não é aquele site que você vai estar rolando lá no seu celular, aí aparece aquela propaganda que não deixa você ler, e aí você não consegue fechar e é um horror. Não tem paywall, né? Então aquela notícia que você se interessou para ler, você vai tentar entrar e não consegue porque é só para assinante. Então a gente não tem nada disso. E vocês aí ajudam a gente a manter tudo isso aí com muita independência, porque se a gente tem propaganda, pode ser que não, né? Quem tem propaganda não tem independência, a gente sabe muito bem disso. Então a gente aí só tem o compromisso e a verdade com vocês. Então não deixem aí realmente de se inscrever. E a partir de amanhã, na verdade amanhã a partir das 7, já troquei tudo aqui, a gente está de volta, desde as 7 da manhã com o Desperta, ICL Notícias primeira edição, depois o Em Detalhes e o ICL Mercado Investimentos, que eu vou estar no telão, mas vou estar aqui com vocês. Então, até mais. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Eu sou o professor Ângelo Battistini Marques, sou professor do curso de Metodologias Ativas para a Docência no Século XXI. As escolas, de uma maneira geral, ensino médio, ensino fundamental, universidades, têm falado muito essa questão do uso de metodologias ativas. São muitas metodologias e você, nesse curso, vai ver um pouquinho da razão do porquê que a gente usa metodologias ativas e a gente vai fazer um apanhado geral sobre algumas metodologias, as mais usadas, mais difundidas, que é para você que trabalha como professor, como gestor, como educador, tenha uma noção do que é esse conhecimento que está sendo trazido para dentro da sala de aula. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, como a liberdade de imprensa, estão previstos no artigo 5º da Constituição de 1988. No inciso 4º da Constituição se diz que o pensamento é livre e vedado ao anonimato, e também está no inciso 9, que trata da livre manifestação da imprensa, né, da expressão, da atividade intelectual, e que, fundamentalmente, não há censura prévia. Isso é de fundamental importância. O nosso papel de comentaristas, de juristas e de jornalistas é exatamente fazer essa vigilância para que aquilo que está na Constituição de fato seja cumprido. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima!